Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, gente, mais uma aulinha. Ó, nosso semestre está acabando, hein? Vamos lá, firme e forte agora, nesse finalzinho extremamente importante, torcendo também para a gente poder voltar a ter as nossas aulas presenciais daqui a pouco, né? Então vamos lá, gente, ó. Aqui é uma aula com os exercícios de sistemas gasosos. A gente já viu quando eu passei para vocês nos slides, nas aulas anteriores, sobre o conceito dos sistemas gasosos aqui, sobre as leis de Gay-Lussac, o princípio de efusão e difusão. Já estava naquela aulinha que eu montei para o terceiro colegial, mas eu pedi para vocês assistirem, tá? Se vocês não lembram dessa aula, nem comecem a fazer os exercícios. Pulem para o final do nosso vídeo e lá vai ter o link para vocês assistirem novamente a aula sobre gases, tá bom? Então, se vocês não lembram, pula lá para o final, a gente põe de novo para vocês assistirem a aula de gases, tá bom? Vamos lá, exercício 1. O ácido sulfídrico H2S, que tem odor de ovos podres, queima, dando origem ao SO2 e água, segundo a equação química não balanceada que está aí. Essa equação não está balanceada, o primeiro passo é balancear a equação, tá bom, gente? Considerando os volumes medidos nas mesmas temperaturas de as mesmas condições de temperatura e pressão, quantos litros de O2 são necessários para queimar 5 litros de H2S? Explica seu raciocínio. Gente, simples. A lei de Avogadro nos diz que se eles estão sendo mantidos na mesma temperatura e pressão, né, o princípio de Gay-Lussac vai nos dizer isso, que a proporção em número de mols é a mesma de proporção em volumes. Então, o primeiro passo e mais importante é fazer o balanceamento dessa equação. Tá certo? Para fazer o balanceamento dessa equação é complexo, por quê? Se eu colocar o número 1 aqui, ó, na frente desse composto, número 1, tenho 1 enxofre, então vou colocar aqui 1 enxofre. Tenho 2 hidrogênios, aqui eu também tenho 2 hidrogênios, então vou colocar o número 1 aqui na frente. Para balancear o oxigênio, quanto fica? 2 mais 1, 3. Aqui teria que ser 3 sobre 2. Então deu um valor quebrado, né? O que a gente faz? Apaga tudo, começa de novo com o número 2. 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 1 enxofre vezes 2. Ou melhor, 2 vezes 2 enxofre, 2. Aqui 2 enxofre. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 2. 2 vezes 2, 4. 2 oxigênio agora. Em 2 vezes 2 tem 4 oxigênio. Aqui eu tenho 2. 4 mais 2, 6. Então aqui vai dar 3. Tá bom? Então os números de mols já estão aqui. Os volumes vão ser proporcionais a esses números de mols. Tipo assim, se aqui eu tivesse 2 litros... Se eu tivesse 2 litros, aqui eu teria 3 litros, aqui eu teria 2 litros, aqui eu teria 2 litros. Tudo bem? Se eu tivesse aqui 4 litros, aqui eu teria o dobro, 6 litros. Aqui eu teria o dobro de 2, 4 litros. Aqui o dobro de 2, 4. E assim vai, gente. Tudo bem? Então vamos lá. Sabendo disso, vamos ver como a gente resolve aqui, ó. Fazendo o balanceamento aqui, a proporção em mol 2 para 3 para 2 para 3. 5 litros está para, vamos chamar aqui, ó, se vocês quiserem fazer o cálculo, é só chamar aqui de x, né, que é o que ele quer saber. X. 2 está para 3, 5 está para x, montado aqui de 3 multiplicando em cruz, 2 vezes x, 5 vezes 3, e isso vai dar 7,5. Professor, você fez de cabeça? Sim, esses cálculos pequenos dá para ser feito de cabeça, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Exercício 2. Em muitos países, a amônia é fabricada a partir do metano, originando do tratamento de esgoto doméstico, do lixo. E do lixo, né? A amônia é uma matéria-prima fundamental para a obtenção de fertilizantes químicos. Esse procedimento industrial, considerado ecologicamente correto, ambos os produtos são industrialmente utilizáveis, pode ser representado pela equação que está abaixo. Essa equação química ele passou para a gente, tá bom? Em uma estação de tratamento de esgoto foram processados 3.500 metros cúbicos de CH4, medidos nas condições ambientes, 1 atmosfera e 25 graus Celsius. Determine, nas mesmas condições de pressão e temperatura, mesma condição de pressão e temperatura, o número de mols é proporcional ao volume. Então, qual é o volume de amônia obtido? Olha lá, ó. Coloquei a reação química aqui, gente. A proporção em volumes é a mesma da proporção em mols. Então, olha aqui como que eu vou montar, ó. Eu estou usando o metano, que ele quer saber a partir de metano quantos produz de amônia. Então é 7 para 16. Tá? Como eu estou trabalhando com metros cúbicos, posso colocar que é 7 metros cúbicos para 16 metros cúbicos. Tá bom? Se eu estou usando 3.500 metros cúbicos de CH4, quanto eu produzo de amônia? Professor, é fácil dessa conta? Sim. Ou você multiplica em cruz e faz a conta, você pensa aqui, gente, ó. De 7 para 35 é 5 vezes maior. Então, de 7 para 35 é 5 vezes com 2 zeros. 16 vezes 5, 80. Com 2 zeros,
8.000. Tudo bem? 8.000 metros cúbicos é a resposta à quantidade de amônia produzida. Exercício 3, igualzinho a mesma ideia, tá bom, gente? Considere os seguintes recipientes contendo gases nas mesmas condições de pressão e temperatura. Professor, se tem o mesmo volume dos 3 gases, o número de mols vai ser igual também, tá, gente? Se aqui eu tiver um mol, do lado daqui eu vou ter mais um mol, aqui eu vou ter um mol. Tô propondo isso, tá bom? Mas o número de mols vai ser igual. Por que o número de mols vai ser igual? Porque, pela lei de Avogadro, volumes iguais de 1 litro de quaisquer, no caso, estou trabalhando com litro, né? De quaisquer gases contém o mesmo número de moléculas. Então tem um mol de moléculas de oxigênio, um mol de moléculas de hélio, um mol de moléculas de CH4. Não importa qual é a substância. Então a pergunta é qual recipiente existe maior número de moléculas? Em nenhum deles, tá? Os 3 têm o mesmo volume. Agora a pergunta B é boa. Ó. Qual recipiente contém maior número de átomos? Agora a gente vai ter que analisar. Por quê? O número das moléculas são iguais, mas olha, o O2 tem 2 átomos de oxigênio. Se eu propus que ele tem 1 mol de moléculas, quantos mols de átomos ele vai ter? 2, o dobro. O hélio tem só o hélio, ele é sozinho, é um átomo só. Então 1 mol de moléculas também tem 1 mol de átomos. O CH4, 1 mol de moléculas tem 5 mols de átomos, tudo bem? Porque tem 4 de hidrogênio, 1 de carbono. Então ele tem um total de 5 mols de átomos. Beleza? Sabendo disso, qual que tem mais mols de átomos? Com certeza o recipiente do CH4, tá bom? Então, o CH4 é o gás com o maior número de átomos. Exercício 5. Esse é muito facinho, tá, gente? Os gases CO2, CO, SO2 e CH4 foram usados para encher 4 balões de látex poroso. Por que látex poroso? Porque vai seguir lá o nosso princípio de efusão gasosa, tá bom? O princípio da efusão gasosa, né, é o princípio que um gás ele vaza por um pequeno orifício. E aí isso é proporcional ao seu número de mols. Na verdade, é inversamente proporcional ao seu número de mols. É maior a velocidade de efusão, vai ser maior quanto menor for o seu número de mols. Por quê? É lógica, né, gente? Se tem um buraquinho pequeno para ser passado o gás, quanto menor for a molécula de gás, ou seja, quanto mais leve ela for, mais fácil dela vazar, certo? Lentamente os balões vão esvaziando pela efusão dos gases. Determine a ordem no qual os balões ficaram murchos. Qual vaza antes, gente? Como eu disse, a velocidade de efusão, que é a velocidade de vazar, é inversamente proporcional à sua massa molar. Tudo bem? É o tamanho da molécula, a massa da molécula. Então, a massa molar. Qual é a que tem maior massa molar? Maior massa molar é o SO2. Então, ele tem a menor velocidade de efusão. Entenderam? Então, qual desses vaza primeiro? CH4, né? Ele é o menorzinho, ele vaza primeiro. Então, ele vai ser o primeiro a esvaziar. Depois, o CO é o segundo a esvaziar. Depois, o CO2. Depois, o SO2. Tá bom? Olha lá, ó, tá aqui, ó. Então, a velocidade de efusão aumenta com a diminuição da massa molecular dos gases. Então, o primeiro a vazar é o CH4, o último a vazar é o SO2. Viu que facinho, gente? Bem facinho, né, galerinha? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, assistam aqui os vídeos. Como eu disse para vocês, não precisa ter pressa, porque a aula é bem curtinha. Então, eu não entendi, professor, ou eu não lembro, vão lá, assiste o vídeo que eu deixei aqui no link e depois voltem para fazer esses exercícios, tá bom? Beijinho no coração de vocês, até a próxima, tchau, tchau!